3-3 Galo e Chapecoense. O Diego Bertozzi está ali na saída do campo, pegando os personagens para conversar um pouquinho aqui no Rodada Fox, saber o que eles acharam desse empate do Galo e da Chapecoense. Bertozzi, seja muito bem-vindo ao Rodada Fox. Boa noite para você. Valeu, Ribeirão. Um abraço para você. Tentar ouvir o Vitor aqui. Vitor! Olha aí, a reação do Vitor mostra o clima aqui na Arena Independência. Os torcedores do Atlético vaiaram muito o time após o apito final. O Atlético com um a mais, desde os 37 minutos do primeiro tempo, com a expulsão do Leandro Pereira da Chapecoense, o Atlético não conseguiu vencer a Chape. Olha o Casares. Casares, fala com a gente aqui. Jogadores do Atlético saindo, o Eric, rapidamente, tentar falar com o Eric aqui. Eric, o que acontece com o Atlético que não consegue, com um jogador a mais, vencer a pior defesa do Campeonato Brasileiro? Olha, a gente buscou a vitória, martelamos, sentamos. No momento que entrei ali, a gente conseguiu o gol ainda, né? Logo em seguida teve o pênalti e a gente continuou tentando, mas infelizmente a gente não saiu com a vitória, mas erguei a cabeça e continuar trabalhando para melhorar. Aí, tá aí o Eric, o Luan, menino maluquinho, daqui a pouco tá vindo aí. O Atlético virou o primeiro tempo empatando com a Chape em 2-2 e Roger Guedes fez o 6º gol dele aos 13 minutos do segundo tempo, ampliando a artilharia que o Roger Guedes tem no Campeonato Brasileiro, fez o 6º gol aos 13 minutos. Mas depois um pênalti para a Chape, o Wellington Paulista deixou tudo igual, 3-3, e a torcida começou a perder a paciência e o time sentiu isso. Luan. Tentar falar com o Luan não quis falar também. Então, os jogadores passaram a lidar com a pressão da própria torcida, isso com menos de 20 minutos do segundo tempo, e o time do Atlético não conseguiu mudar essa situação. Gustavo Blanco saindo aqui. Blanco, fala com a gente rapidamente. Blanco, você é um dos jogadores que a torcida gosta bastante. Depois desse empate da Chapecoense, o 3-3, isso perto dos 20 minutos, a pressão da torcida, a paciência da torcida acabou. Vocês sentem isso em campo? Isso atrapalhou para até fazer o time fazer o 4º gol? Sim, sentir a gente óbvio que sente, né? Mas a gente é profissional, então a gente tem que se blindar disso nesse momento. A gente sabe que é um momento difícil, a gente vinha bem no campeonato. Como eu estava dizendo ali antes, eu acho que hoje a gente fez uma partida muito abaixo. Nas outras partidas que a gente perdeu, tanto contra o Flamengo quanto o Sport, a gente conseguiu impor nosso ritmo, fez uma boa partida, não merecia a derrota. Hoje não, hoje a gente sai muito triste. Entende a torcida, tem toda a razão, mas como eu disse, é confiar no trabalho, confiar no que a gente vem fazendo e levantar a cabeça e ficar com a cabeça boa, o importante é isso. E a gente vai sair dessa situação. A torcida grita muito que falta raça. Eu acho que raça não falta, né? Hoje a gente correu o tempo todo. Achei que faltou qualidade mesmo hoje no nosso time, né? Como eu disse, uma partida abaixo mesmo da gente. Mas acho que a gente vem fazendo um bom campeonato, né? Por causa desses 3 jogos, né? Que vai mudar, não. A gente tem que confiar no trabalho e dar a volta por cima. Obrigado, Blanco. O Atlético nesse momento, o Atlético já foi líder do Campeonato Brasileiro. Nesse momento é o 7º colocado. Ainda restam os jogos de domingo. Elias, rapidamente, falar com o Elias aqui. Elias, depois de 3 jogos com resultados complicados, 2 derrotas e esse empate, sendo que contra o Sport o time chegou a estar na frente e aqui também. Por que o Atlético não está conseguindo segurar esse resultado e hoje jogou com um a mais? Como eu falei ali, acho que a equipe tem que respirar um pouco mais. A gente está tomando alguns gols logo depois de fazer viradas. E isso tem dificultado muito para a gente tem que ter mais atenção, tem que ter mais equilíbrio nessas horas. Na estatística do futebol, a equipe se desorganiza quando faz um gol ou quando leva um gol. Então a gente tem que fazer o gol, se organizar novamente, calmar as coisas, ainda mais com o jogador a mais. Acho que é inadmissível a gente perder os pontos que a gente perdeu hoje. Chamou a atenção o fato da Chapecoense ter marcado 3 gols de bola parada? Não, já era uma coisa esperada, falta de atenção. A gente tem que matar o lance na raiz, né? Não deixar que acontecesse as bolas paradas. Matar na raiz, é uma equipe de formação, vai sofrer. O nível da competição elevou e a gente tem que estar atento para poder subir junto com ela. Obrigado, Elias. Tá faltando só o Roger Guedes e o Ricardo Oliveira, né? Daqui a pouquinho eles passam aqui pela zona mista e vamos ouvi-los. Agora, o Roger Guedes. Agora, o que chama a atenção
é que o Atlético estava encerrando já, dando como concluída uma negociação com o Vasco para a vinda do Evander para cá, enquanto o Lucas Cândido e o meio atacante Marquinhos iriam para São Januário, mas surgiu uma proposta pelo Evander, essa negociação parou no momento e com isso aumenta o desgaste, inclusive, da imagem do diretor de futebol do Atlético, Alexandre Galo, que tem buscado reforços e nessa semana saiu Rômulo Otero, que é um dos principais cobradores de falta. Roger, rapidamente, Roger, por favor. Roger Guedes. Ele que fez um dos gols, a torcida poupou o Roger, mas claro, diante desse resultado o Atlético perde 2 pontos importantes aqui na Arena Independência. Então, como eu vinha falando, nessa semana o Atlético perdeu o Rômulo Otero, perdeu em termos não de jogador, mas e sim uma grande quantidade de dinheiro, uma grande negociação que está envolvendo aí 10 milhões de euros para o Atlético. Ricardo, rapidamente. Ricardo, você que é um dos jogadores mais centrados, principalmente após a saída de campo, geralmente o pessoal está de cabeça quente. Qual é a análise que você pode fazer desse jogo? É o terceiro jogo seguido do Atlético que o time não consegue vencer. Teve essa chance diante do Sport e hoje também, principalmente com um jogador a mais. Nós havíamos conversado sobre isso daí, sobre o jogo que a gente ia enfrentar hoje. O time da Chapecoense, um time bem postado, jogaram bem no jogo contra o Fluminense, principalmente no Maracanã, onde eles perderam. Hoje nós saímos atrás do resultado, conseguimos virar o jogo e logo em seguida, depois a gente toma um gol. Volta para o segundo tempo, né, com um jogador a mais, e aí a gente consegue fazer o terceiro gol, vira o jogo. Um momento difícil, onde a proposta deles, obviamente, era só jogar no contra-ataque. E aí a gente permite mais uma vez eles empatarem o jogo. E depois aquele bloqueio, aquela retranca toda, nós não conseguimos entrar. No meu ponto de vista, eu acho que nós precisamos rever os erros que nós estamos cometendo. O nosso time era um time tido defensivamente muito consistente, muito bom. Nos últimos 2 jogos nós levamos 6 gols. Isso é culpa nossa que começa a marcação aqui na frente, do centrocampista, e obviamente vai resultar lá atrás. Nós precisamos rever coletivamente, nós estamos deixando a desejar e precisamos de ajustar isso daí para a gente encontrar novamente o caminho das vitórias. Você acha que está faltando atenção? Olha, é difícil você falar, né? Se fosse por mim, no meu caso, eu falaria por mim. Falta atenção? Não sei, eu acho que cada um sabe, eu acho que é um momento da gente pensar direitinho, ver os erros que nós cometemos, observar os vídeos, treinar bastante, porque o campeonato é longo, a gente tem jogos importantes pela frente e vamos lá. Aí, Ricardo Oliveira, o último jogador a deixar o gramado aqui da Arena Independência. Do lado de lá, os jogadores da Chapecoense todos no vestiário. Daqui a pouquinho voltaremos ao vivo aqui no Rodada Fox com as entrevistas coletivas do Gilson Kleina pela Chape e o Thiago Largue, pressionado aqui pelo Atlético. Legal, legal. Diego Bertozzi com a palavra aí de alguns dos jogadores do Galo, nem todos pararam para conversar ali com a nossa reportagem. O Roger Guedes passou e nem olhou, hein? Alguns olharam, pediram para não falar, o Roger Guedes passou direto. Há uma marra o Roger Guedes, hein, Facincani? Mas olha, falando de equilíbrio agora, o Elias há pouco falou sobre esse tema, equilíbrio que está faltando ao Galo. O Ricardo Oliveira agora chamou atenção também para, nos últimos 2 jogos, os 6 gols que levou o Atlético Mineiro. O Galo tem o segundo melhor ataque da competição com 14 gols, mas tem a terceira pior defesa, levou 13 gols até aqui. Ou seja, é equilíbrio que está faltando para esse time, atenção, principalmente quando você está à frente do placar, jogando em casa e toma 2 vezes de empate, Facincani. A leitura do Ricardo Oliveira foi muito feliz, né? Porque quando ele disse que a falha da marcação começa lá no ataque, aí você joga toda essa explicação em Roger Guedes, que não volta, em Caçares, que não volta. São jogadores que não têm essa qualidade de fazer a marcação até o final, ali junto com o lateral. Fábio Santos já não é um garoto, né? O Elias já não é mais um garoto também. Se você joga com Blanco e Elias, você naturalmente já perde uma força de marcação à frente da zaga. Então, esses caras que jogam no ataque aberto pelas pontas, eles têm que voltar para fechar a linha com eles e fazer com que o Atlético consiga ser uma defesa sólida e, claro, depois puxa o contra-ataque na velocidade desses 2 jogadores. Como eles não têm essa noção de marcação, fica fácil para o adversário descer pelo corredor e conseguir as jogadas em cima de uma defesa que tem sofrido demais devido a essa ausência de atletas que possam compor o setor.
E essa história da negociação, Fábio Azevedo, há pouco você adiantou aqui, né, que era uma negociação que foi tratada como quase certa durante a semana, mas agora, pelo jeito, melou tudo. O Bertozzi chegou a dar algumas informações ali. O que você traz pra gente dessa troca envolvendo Vasco e Atlético Mineiro? Ela parou por dois motivos. Esse que o Bertozzi trouxe, que a negociação ontem foi dada como certa. O Zé Ricardo, inclusive, deu entrevista em São Januário falando sobre isso. O Lucas Cândido viria por empréstimo até 2019. O Evander seguiria para o Galo pelo mesmo período, com um valor fixado de 6 milhões de euros. E o Marquinhos, que é uma promessa do Galo, viria até o final do ano. Mas o pai do Evander, que é o procurador dele, o Evandro, que é inclusive procurador também do Wagner Love, sócio do Wagner Love, disse que tem uma proposta de um clube português. Então, olha, não vamos aceitar negociar nesse momento com o Atlético porque temos uma proposta e estamos aguardando, e ele já informou o Vasco. E uma outra questão, e aí um segundo ponto, e o Bertozzi depois pode até desenvolver com a gente esse tema, o Lucas Cândido tem se contundido muito. Ele teve, se eu não estou enganado, problemas no joelho por 2 oportunidades. E o presidente do Vasco, que é médico, pediu exames mais detalhados e não ficou satisfeito com o relatório trazido do Atlético Mineiro, do departamento médico. Então pediu para parar a negociação, não que ela tenha encerrado, mas ela parou, subiu no telhado, porque o Vasco quer jogadores de forma imediata. O próprio Zé Ricardo disse, olha, o Lucas Cândido, se vier, ele é bom jogador, ele vai entrar aqui, tem chance de jogar, que no Galo não tem tido. E o Marquinhos é uma promessa, é um velocista, o Vasco precisa disso. Além desses dois, o Vasco está buscando outras 2 opções também no mercado. É o Mago, é o novo Mago, como é que era? O El Maguito Ancíbia. Ele estava negociando, foi um pedido do Zé Ricardo, ele atua na Universidade de Chile. Eu fiz a pergunta até a algumas pessoas do Vasco, mas ele já esteve no Palmeiras e não foi bem, sim, mas tem 2 anos, ele ganhou 8 quilos de massa, ele está mais forte, ele veio muito magrinho. Essa foi uma explicação e o Zé Ricardo aprovou a contratação. Também viria até o final do ano. E o Gilberto é outra negociação que o Vasco tenta, aí já mais um camisa 9, porque realmente a gente viu no último jogo, o Riascos, o que fez. Vamos mostrar agora com mais detalhes os gols do jogo. A gente está acompanhando aí nas imagens, enquanto a gente bate um papo aqui no estúdio, mas vamos aos gols do jogo. Primeiro foi esse aí, da Chapecoense, que abriu o placar com o Leandro Pereira, que acabou expulso. Aliás, daqui a pouquinho vamos mostrar os lances polêmicos do jogo. Teve a expulsão do Leandro Pereira, teve também os 2 pênaltis do jogo. Tá aí o empate do Ricardo Oliveira. Boa jogada do Roger Guedes, que aí errou um chute, né? A bola acabou sobrando ali pro Ricardo Oliveira. Mas vamos só chamar a atenção no primeiro gol. O Fábio Santos, que é o jogador experiente, deixando o Leandro Pereira na frente dele para poder girar. No gol de pênalti, ele comete um pênalti. Aí esse é o pênalti que o Fábio Santos cobra, exatamente. Cobra bem, com força, a paradinha bem longe da bola, possível. Agora repare no lance que origina o pênalti. Ele, Fábio Santos, erra a passada e faz o pênalti quando o Vitor já está na bola. Já a gente vai falar a respeito disso. Aí o gol do Arthur Kaique de falta... Existe golaço de falta? Eu acho que gol de falta é sempre bonito. Quarto gol, a produção me ajuda aqui, 4º gol dele no campeonato e 3 de falta, isso? 3 de falta. Então é um especialista. A gente sente tanto a falta de especialistas em cobranças de falta, né, Facinho, no futebol brasileiro. Arthur Kaique está aparecendo aí como um cara que tem esse dom, essa virtude e deve treinar bastante também para se tornar ainda mais eficiente. E que bom, né? Porque chutar de fora da área também pode, viu? Tem que avisar outras equipes que pode chutar de fora da área, que vale, o gol é importante, não é pecado, enfim, cobrar falta da região um pouco mais da intermediária, para você dar um canudo em direção ao gol, testar o goleiro. Foi nele. Exatamente. A gente viu o gol do Roger Guedes há pouco, né? Foi pênalti. O chute no cantinho ali entre o goleiro e a trave, e agora o pênalti para o empate da Chapecoense. Um pênalti que eu achei bobo pela experiência que tem o Fábio Santos. O Vitor já estava abafando o Arthur Kaique. Se ele espera, o Vitor poderia definir e pegar a bola. Aí ele vai por trás com a perna esquerda, dá um toquezinho no Arthur Kaique, aí claro, cai, não tem como. E olha o primeiro gol. Olha como é que ele tá marcando o Leandro. Mas vamos valorizar também a Chapecoense, não. vida, porque olha, para mim é jogada ensaiada e bem ensaiada. Olha só, no primeiro pau, toque para trás. E tinha ali o Leandro Pereira esperando quase dentro do gol. O Fábio Santos está quase que dentro do gol, né? A marcação está equivocada. E aí talvez venha no que o Gustavo Blanco tenha dito pro Bertozzi. Falta qualidade. Foi o que ele falou, não falta raça de disposição, falta qualidade. Atenção, posicionamento e qualidade. Não deixar o jogador livre. Tá aí o pênalti que originou
o gol do Fábio Santos. Esse gol aí foi o gol da virada do Galo ainda no primeiro tempo. Algo a dizer, Facinha? Você ia falar alguma coisa? Não, aliás, há pouco você ficou de comentar com a gente aqui os estrangeiros que estão indo bem as defesas, no quesito artilharia. Toda grande defesa já o Facincani conta isso. Aqui no futebol brasileiro tem um bom jogador estrangeiro. Né? A gente falava do jogo do Inter. O Cuesta é muito bom jogador, já pretendido para voltar à Argentina. Kahneman o Kahneman no Grêmio, né? Claro que o Jeromel é o grande pilar, mas nas outras defesas, os estrangeiros são os pilares. No Corinthians, o Balbuena. No São Paulo, Botafogo, o Carli. No São Paulo, o Arboleda. Então, isso prova também um pouquinho. No Vasco, não, hein? O Eraso não é o pilar. Não. O Vasco é uma exceção à regra. Mas se a gente for colocar no papel, o Flamengo é outro time que agora tem tido uma defesa um pouco mais sólida, mas sem um estrangeiro. Tinha o último que passou por Laudonati, que voltou para a Argentina e está bem no Racing, inclusive. Tá né? bem. Então, isso mostra um pouquinho de como nós aqui no Brasil também precisamos ter uma leitura de formação de melhores zagueiros. Porque os bons estão ali na Copa e parou por ali, hein? Hoje, para a gente enxugar um bom zagueiro do futebol brasileiro, tem que torcer bem, né? Essa toalha para ver se sai alguma coisa, porque tá difícil. Eu conversando com os amigos essa semana, exatamente nesse tema de defesa de zagueiros, e eu falei até para esse amigo, ele falou assim, pô, o Mauro Galvão jogou demais, porque ele viu o Gamarra aqui nos nossos programas. Ele falou, pô, o Gamarra, eu falei, imagina a zaga que não chegou a jogar junto, né? Gamarra e Mauro Galvão, técnica, pura, habilidade e tal. E eu falei para ele o seguinte, se sou presidente de um clube, eu trago o Mauro Galvão, por exemplo, no Vasco, no Botafogo, no Grêmio, clubes que ele tem identificação no Inter, vai ser o treinador de zagueiros. Que você não tem hoje no Brasil. Você tem o Carille, que é um especialista em defesa, o Tite, que é um especialista, ele gosta de trabalhar, mas um zagueiro. Você imagina um cara ser treinado pelo Mauro Galvão? É ensinamento puro, de posicionamento. Mas ele já sabe, ele subiu da base, ele com inúmeros treinadores. Mas com um especialista, aliás, também no ataque, porque não é um treinador de atacante. Como tem finalizador ruim no futebol brasileiro? Se você tivesse um cara para passar uma experiência, um ensinamento, você está correndo, e eu lembro de uma história que o Jorginho uma vez contou, o técnico hoje do Ceará, do tetracampeonato, o Telê, que fazia questão de que ele e o Leonardo, do lado esquerdo, na época do Flamengo, fizesse os cruzamentos. Mas não só aquele cruzamento que eles chamam de banana, né? Que você bate na bola assim, mas você viesse de frente e batesse de peito de pé, porque em algum momento do jogo você iria utilizar. É treinar valências diferentes. Legal. A gente vai agora ao Beira-Rio e é interessante porque a gente vai mostrar o que disse o Claudinei Oliveira, técnico do Sport, após o empate 0-0 com o Internacional, falando justamente sobre isso. Essa discussão que a gente está tendo agora no Rodada Fox, que é defesa. O time dele não sofreu gol hoje no Beira-Rio. O Mina saiu do Palmeiras, aconteceu o quê também? Agora, se a gente for puxar rapidamente... O Mina foi importante o Palmeiras nos últimos 2 anos, né? Então, olha só como a carência de um bom zagueiro hoje no Brasil, ela se reflete nisso aí. Em times com defesas ruins, com problemas de atletas que individualmente no setor não conseguem render. É um absurdo isso. Bom, já a gente ouve o Claudinei Oliveira falando a respeito desse setor defensivo do esporte, porque o Daír Hellmann fala agora e a gente acompanha aqui no Rodada Fox o técnico do Inter.